Bom dia, pessoal. Sou Viviane Guerra, da VCG Planos de Saúde. Sou formada em Artes Plásticas pela FAAP, que, né, na verdade, aquelas artes não é tão assim, né? Fui sócia de uma indústria de lixeiras e eu fornecia muito para indústrias, mais no ramo do cinturão verde, que a gente fala que é Campinas, tudo, mas atendia o Brasil inteiro. E eu estou 8 anos no mercado de planos de saúde, então eu sou super nova nesse mercado. Trabalho com todos os produtos, PF, PME, PJ, adesão internacional. O que é o PF? É aquele plano do cliente com a operadora direto. A adesão é o cliente com a operadora, tendo um intermediário que são as entidades de classe. A CASP, que é advogado, a PCD, que é dentista, CRA, administrador. PME são empresas de 2 a 29 vidas, que são as pequenas e médias empresas. E existe entre esse PME e o PJ, a gente fala assim que são aquelas empresas pequenas, porém não chega a ser um PJ, que são acima de 100 vidas, que a gente chama de PJ. E os PJ que são acima de 100 vidas. O internacional, eu trabalho também, que é uma forma um pouco diferenciada, que é em cima de franquia e só por reembolso. E hoje o tema da palestra é sobre reajustes, né? Então, são 3 pilares importantes que tem no reajuste, são esses: inflação médica, sinistro da carteira e a inclusão de procedimentos da ANS. Então, o que é a inclusão de procedimentos da ANS? Vamos entender. É a cobertura mínima que os planos de saúde têm que oferecer para o cliente. Ou seja, desde aquela empresa pequenininha, Greenline, por exemplo, até o Mint. Ou seja, cada vez que vai entrando esses procedimentos, eles vão encarecendo mais o plano de saúde e vão quebrando mais esses planos menores que não têm condições de arcar com essa despesa toda. O sinistro da carteira é uma continha rápida. Despesas dividido por receitas igual ou menor que 70%. O que passou disso vai aplicar a sinistralidade para equilibrar essa conta. E a inflação médica é tudo que são as despesas médicas hospitalares que a operadora tem com os beneficiários, dividindo pelo número de beneficiários ativos. Então, cada operadora tem uma inflação, tem o seu percentual. A Intermédica teve 17,45 esse ano, tá? A Mil, 19,63, Bradesco, 21,75 e Sul América, 18,70. Ou seja, é o mínimo do aumento do plano de saúde, é isso. Aí vai contar a sinistralidade, tudo, para poder compor esse valor que vocês tiveram de aumento. Os meus diferenciais, a venda consultiva. Então, a venda consultiva, o que é? Que eu vou no cliente, eu converso por telefone muitas vezes, né? Entender a necessidade dele. Entender o que ele precisa. Às vezes, nem ele sabe o que ele precisa. Então, eu vou para poder dar uma pesquisada mesmo, porque assim, vamos supor, tem um cliente em Campinas. Eu quero o pronto-socorro do Einstein. Para quê? Se ele vai infartar e vai vir para o pronto-socorro do Einstein, ele morre no meio do caminho. Ou seja, ele não precisa do pronto-socorro do Einstein. Ele precisa do Einstein, mas para internação, para aquela cirurgia agendada. Isso faz diferença no preço. O pós-venda meu, graças à Bianca aqui, eu faço uma movimentação cadastral, que é inclusão, exclusão de funcionários, a inclusão de recém-nascido, no caso da Valentina, que ele tem um prazo até 30 dias, então a gente precisa ficar em cima do cliente também quando nasce. Reembolso, muitos reembolsos de clientes eu faço. Então, Bradesco e Sul América, principalmente, demora bastante. Então, Bradesco eu dou entrada na sucursal, que um período diminui bastante. Se você entrar pela agência, você recebe em 30 dias. Se a gente entra pela sucursal, eles recebem até 10 dias, 15 no máximo. Então, é uma diferença grande, né? Segunda via de boleto, que independentemente do cliente receber pelo correio, a gente manda 5 dias antes por e-mail. E direcionamento em uma internação, que eu acho que isso é muito legal. Às vezes você tem uma cirurgia amanhã e não foi ainda liberado. Então o cliente liga desesperado. O convênio não liberou.
E a gente tenta, pela área comercial, porque a gente tem essa parceria, a gente consegue, às vezes, essa liberação um pouquinho mais fácil. Não é garantido, mas é mais apoio que a gente dá para uma pessoa que é a hora que ela precisa bastante. Acompanhamento de sinistralidade e negociação de reajuste. Geralmente é em PJ. PJ, que são empresas acima de 100 vidas. Então, a gente faz acompanhamento da sinistralidade a cada 4 meses, a cada 3 meses, dependendo da utilização, dependendo do tamanho da empresa, para ver se assim, não está muito alto, para ele não ter um susto quando ele receber o reajuste. E programa de qualidade de vida e palestras também. A gente identifica o que a empresa, por exemplo, tem maior dificuldade e põe palestras de tabagismo, alcoolismo, controle de natalidade e isso. O que levar em consideração na escolha do seu plano? É aquilo que eu falei. Hospitais e pronto-socorro próximo da residência e próximo do trabalho. Então, não adianta você morar, sei lá, em Santo André, só tem um hospital no seu plano, só tem lá, só que você trabalha aqui em São Paulo. Então, se você tiver... Onde você passa o maior tempo? No trabalho. Se você passar mal, você vai até Santo André? Não, você vai acabar indo para o SUS se o seu plano de saúde não oferecer nada aqui em São Paulo. Reembolso. Tem muita gente que vai em médico que não aceita mais plano de saúde. Os melhores, na verdade, não aceitam. Então, isso é muito importante, você procurar um plano que te dê um reembolso bom, porque você não vai usar a rede credenciada. Então, é isso que eu falo, que na venda consultiva, a gente corre atrás para saber o que é a necessidade do cliente. E aí, resgate saúde. Resgate saúde, por exemplo, você tem uma empresa e tem um vendedor que viaja muito. Isso é uma forma de... Esse resgate saúde é importante, porque ele vai ter coberto, ele vai vir para São Paulo, ele vai ter o resgate, sei lá, ele foi para o interior, Ilhabela, que lá não tem hospital, né? Tem um hospital público que é bem... Então, ele teve algum problema que pode ser transferido. Então, esse resgate saúde traz aqui para São Paulo para vir para um hospital bom para fazer a cirurgia. Isso eu acho muito legal. Cobertura internacional. Tem planos que dá essa cobertura. E, por exemplo, o Ferreirinha, que veio fazer a palestra aqui pra gente, é cliente meu e ele fica mais fora do Brasil do que aqui. Então, o que ele economiza com seguro viagem, ele paga o plano de saúde dele. Então, essa é uma outra necessidade que você vai vendo nessa venda consultiva. E tipo de contratação, adesão, PME. Às vezes a pessoa tem uma adesão, que é o famoso Qualicorp. Só que ele tem uma empresa, tem ele, a mulher e o filho. E ele não sabe que o plano empresa é mais barato que uma adesão. Chega a ser mais barato 30%. Então, na verdade, assim, se ele for bem direcionado, porque a forma de reajuste é a mesma para os dois. Então, se ele for bem direcionado, ele tem uma economia aí no valor, né? O que levar em consideração na escolha do plano de saúde? Aquilo que eu falei. Eu chego para o Cazu e falo, Cazu, eu tenho um plano para você que custa R$1.000, que ele falou que quer Santa Catarina, Hospital Santa Catarina, porque ele mora do lado do Hospital Santa Catarina. Ok, então eu ofereci PS, que é o pronto-socorro, e a internação, que é a cirurgia eletiva, aquela que você agenda. Só que daí, ele não foi referenciado, bem referenciado, e foi cotar com outro corretor. E o outro corretor ofereceu para ele Santa Catarina por R$850. Ah, mas eu tenho Santa Catarina também. Só que, ó o detalhe, ele só tem internação. Ele mora do lado do Hospital Santa Catarina. Então, se ele torceu o pé, ele não vai poder ir para Santa Catarina porque ele só pode fazer cirurgia. Então, essa diferença de valores, com certeza tem alguma pegadinha que a gente fala. Não existe diferença de tabela para corretor. Todos têm a mesma tabela. Se a diferença, a discrepância é muito alta, o valor tem algum gato aí. Alguns cases de sucesso, a Marília Veiga diminuiu em 30%, ele tinha um Sul América, que era um plano bom, ele tem um retorno, redução de custo em 30%, triplicou o valor do reembolso dele, porque o plano dele era muito antigo, e teve vantagem com serviços adicionais, que é o resgate saúde, correr para retirar o reembolso em 24 horas, cobertura internacional, clínica de vacinação, para quem tem criança é bem importante. E a UDEP,
que teve uma redução também alta e teve algumas vantagens desses serviços adicionais, porém o reembolso ficou quase o mesmo, né? Não é tão significativo quanto da Marília Veiga. Trabalho com todas as operadoras e seguradoras, as principais, Bradesco, Sul América, One Health, o Mint, e alguns clientes aqui do nosso grupo que estão aqui ou que já saíram, né? E outros clientes de fora, que é a Bento Store, que é de Marmitas, que é do Ferreirinha também, a Bia Barros Arquitetura, a Cabaré, que é ela faz jingle para todas as propagandas que tem na televisão, que tem musiquinha, são eles que fazem praticamente. MCF, e além de planos de saúde, a VCG entrega segurança para você. Obrigada.